Merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Já entra nesse espírito de adoração. Hey, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Como é bom estar aqui. Como é bom adorar o Senhor. Ele é bom em todo tempo. Graça e paz, meus amados irmãos. Graça e paz, muitas saudades, mas já está bem pertinho de nós estarmos reunidos adorando ao Senhor. É muito bom estarmos aqui. Glórias, glórias, glórias. Adore aí aonde você está. Vamos orar. Vamos bendizer o nome do nosso Deus. Ele merece a nossa adoração. Ele merece o nosso louvor. Oremos. Oh, adorado, bendito, grandioso, poderoso Deus, nosso Paizinho querido. Olha nós aqui outra vez, Senhor, bendizendo o Teu nome, entrando com ousadia na sala do trono. Nós vamos alcançar misericórdia, vamos achar graça para tempo oportuno. E isso tem acontecido todos os dias, porque nós estamos sim te buscando como filhos que somos. E mais uma vez, mais um domingo de ceia, mais uma vez estamos aqui para bendizer e adorar o Teu santo nome. Paizinho, nós oferecemos o nosso louvor e a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe o louvor dos Teus filhos que estão em casa, com o coração almejando estar reunido em comunhão. Em breve estaremos sim, Senhor, adorando, levantando as nossas mãos em adoração. Paizinho querido, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa estar agora dando aquele abraço gostoso em cada um dos nossos irmãos que estão em casa, reunidos para Te adorar. Em nome de Jesus, Papai querido, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você que está em casa, adore ao Senhor. Pare tudo que você está fazendo e adore ao Senhor, porque Ele está de pé, esperando a sua adoração. Oh, aleluia, aleluia, ministério de louvor. Ressuscitaste.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ele não está morto, ele está vivo, ele está vivo, ele ressuscitou, ele vive, ele reina. A morte não pode segurar o nosso Senhor Jesus. Ele está vivo, vivo. Aleluia, aleluia. Você pode celebrar a esse Deus que está vivo. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia, seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Te adoramos, te exaltamos. A nossa vida é tua, a nossa adoração é sua. Aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, e acima de tudo. Você pode declarar mais uma vez: a morte venceste, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te e a tua igreja te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível,
forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome és invencível. Declare: és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todos, acima de tudo, Ele está poderoso. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinar. Declare: teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele é poderoso, Ele é poderoso, nome que está acima de todo nome, acima da doença, acima da morte, nome poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia, Ele é poderoso, Ele é poderoso. Declara esse nome, Ele é poderoso. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Você que está em casa nessa noite, aleluia. Deus é maravilhoso e nós somos filhos dele. Através do sacrifício de Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus, aleluia. E é sobre filho que eu vou falar hoje. Quinta-feira passada eu falei sobre a responsabilidade dos pais. E hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade dos filhos. Amém, meu irmão? Deus é maravilhoso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 2. Aleluia. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza, Pai,
que coisas extraordinárias, Pai, já estão acontecendo em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, todo aquele, Pai, que estiver, Senhor, conectado, ó Pai, conosco, ó Pai, conectado, ó Pai, no Teu reino nessa noite, Pai, para ouvir os Teus conselhos, para ouvir as Tuas instruções, ó Pai. Ó Pai, que recebam, ó Pai, da Tua parte, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para eles, ó Pai. Eu sei, Pai, que existem pessoas com expectativa, Pai, de receber de Ti nessa noite, ó Pai. E em nome de Jesus, que todas as expectativas, Pai, oh Deus, que todo desejo, ó Pai, dos Teus filhos nessa noite seja suprido, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu tenho certeza que a unção que despedaça o jugo, ó Pai, vai, Senhor, oh Pai, a unção despedaçará todo o jugo nessa noite, ó Pai. Tudo aquilo que tem trazido atraso em nossas vidas, Pai. Tudo aquilo que tem atrapalhado, ó Pai, o Teu mover em nossas vidas, Pai. Oh, Pai, nessa noite, Senhor, tenho certeza, Pai, que os Teus filhos saem daqui, Senhor. Oh, Deus, saem daqui aliviados, Pai. Porque o Senhor, o Teu fardo é leve, Pai. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Nessa noite, ó Pai, eu tenho certeza, Pai, que pessoas, ó Pai, que estão passando por grandes problemas, Pai, grandes situações, Pai, que estão causando peso, ó Pai, nessa noite vai ser despedaçado, ó Pai, nessa noite, Pai, vai ser despedaçado todo o peso, ó Pai. Os Teus filhos, ó Pai, vão correr a carreira, vão seguir, Pai, uma vida vitoriosa em Ti, Senhor. Oh, Pai, e para isso, ó Pai, se levantou os Teus filhos, Pai, para desfazer todas as obras do diabo, Pai. Obras do diabo, ó Pai, serão desfeitas nessa noite, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos falando a respeito de família. Poder sentar em nome de Jesus. A respeito de família. E eu falei sobre a responsabilidade dos pais. E eu quero dizer para os irmãos que estavam nos ouvindo na quinta-feira, que, para deixar bem claro, porque Deus constituiu a família, pai, mãe e filhos, e através do pai e a mãe, para ter filhos, e a responsabilidade dos pais para cuidar. Mas eu quero ser bem aqui, para que vocês não interpretem mal, porque nós ensinamos a palavra de Deus, estava falando sobre pais e mães. E eu sei que tem filhos que são criados pela avó, são criados até por padrinho, por outras pessoas, e são muito bem criados, amém? Mas aqui nós estamos falando sobre pai e mãe, isso é só para deixar bem claro, para que ninguém venha ser ofendido porque não é pai, porque é mãe. Existem pessoas que precisaram, os seus filhos precisaram ser criados por alguém, por algum motivo, e não importa o motivo, mas assim como o filho deve honrar o pai e mãe, ele deve honrar aquele que está cuidando dele como fosse o pai, amém? Então, queria deixar claro isso aqui, só para a gente pegar uma palavra assim, puxada assim, que não, de repente não entendeu muito isso, achando que nós estávamos desprezando quem criava, né? Porque nós sabemos que tem pessoas que criam igual os pais, amém? Glória a Deus. E eu imagino o coração de Deus com pessoas assim que pegam essa grande responsabilidade que é cuidar de um filho. Amém? Glória a Deus. Que aqueles que cuidam sem ser o pai, sem ser a mãe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça, que Deus te dê sabedoria para cuidar dos seus filhos. Amém? Glória a Deus. E abra a sua Bíblia, você já abriu em Efésios capítulo 6. Então, nós vamos falar sobre a responsabilidade dos filhos. Né? Nós falamos do pai, puxamos até a orelha de algumas coisas, mas nós sabemos que os filhos também têm responsabilidade. E nós sabemos que quando passamos a ser filho de Deus,
nós temos uma responsabilidade muito maior, que independente de qualquer coisa, nós devemos praticar a palavra de Deus. Independente se o pai é crente ou se o pai não é crente, nós sabemos que Deus, meu irmão, Deus ele quer que nós vamos viver a palavra como filhos, obedientes à palavra de Deus e viver essa palavra. E Deus ele constituiu a família e deixou a sua palavra para que nós venhamos seguir, para que nós não venhamos errar no caminho. Deus ele quer que os filhos eles sejam bem-sucedidos como o pai. Imagina, como o pai natural, ele quer que o seu filho seja bem-sucedido. Mas sabemos que Deus estabeleceu responsabilidade aos filhos, para que os filhos sigam, para que tudo vá bem na sua vida, que venha a ser bem-sucedido e que venha a viver longevidade de vida. Amém? Então, vamos ler o versículo aqui, que diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 2, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Queridos irmãos, nós vemos aqui que no livro de Efésios, Paulo aqui explica que honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Nós sabemos, irmão, que é que Deus que estabeleceu essas coisas. Honrar pai e mãe é você considerar, é você tratar com respeito, é você é você honrar, é você obedecer também, você está honrando o seu pai e sua mãe. Nós sabemos que o pai e a mãe já viveram a vida, tem mais experiência de vida, e através da experiência do pai e da mãe, eles começam a instruir o filho a levar um caminho, ensinar e instruir no caminho certo. Então ele disse assim: honra o teu pai e tua mãe, porque primeiro ele diz que é o primeiro mandamento com promessa. Ele não diz que foi o primeiro mandamento que o Senhor falou. Ele diz que era o primeiro mandamento que vem com ele, vem o benefício de uma promessa. Uma promessa para os filhos. Então Deus, irmão, ele estabeleceu isso, ele disse para que os filhos honrassem o seu pai e tua mãe, para que as promessas dele possam se cumprir na vida dos filhos. Se um filho ele quer ser bem-sucedido, se um filho ele quer chegar até o seu objetivo, ele tem que honrar o seu pai e sua mãe. Irmão, honrar não é o que é honrar? Não honrar, é você tratar o pai de uma forma que não convém a Deus. Nosso maior exemplo de filho foi Jesus. E ele tinha um carinho enorme para falar com o pai. Ele chamava o pai de paizinho querido. Abba pai, paizinho querido. Né? E muitas vezes nós vemos, irmão, que filhos muitas vezes têm desonrado o pai, até na forma de falar. E nós devemos ter, irmão, nós como filhos, não que nós não devemos brincar com o nosso pai e nossa mãe. Nós vemos assim, filhos que chamam o pai de velho, ou a mãe de velho, e aí velho? E a gente tem que entender, meu irmão, quando começa numa brincadeira, às vezes o pai e o filho tem uma intimidade, tem uma brincadeira, mas a gente tem que saber o limite das coisas, porque através de uma brincadeira nós deixamos de honrar o nosso pai até no tratamento. Porque se nós acostumarmos a ficar chamando o pai de aí velho, aí velha, nós vamos esquecer que nós devemos ser o exemplo e tratar o nosso pai com muito carinho, com honra, entendendo que ele sabe, o pai e a mãe, eles lutam, eles trabalham, e ele faz de tudo para que venha dar o melhor para o filho. Então tem que ser tratado com respeito, meu irmão. Muitas vezes tratamos com respeito a namorada, tratamos com respeito, sabe, as pessoas, e muitas vezes destratamos o pai, não honramos, não consideramos, sabe, o pai e a mãe. A gente tem que ter cuidado com isso. Brincadeiras à parte, nós devemos ter um cuidado e tratar com carinho, falar que, devemos sempre sim falar que amamos os nossos pais. Pai, eu te amo, mãe, eu te amo. Sabe, tratar com carinho, assim como, imagine, quando nós pensamos no pai espiritual, nós só pensamos uma coisa: pai, eu te amo, paizinho, pai celeste, muito obrigado.
Pai, eu te amo, eu te honro. Então, Deus estabeleceu isso, porque quando nós honramos nosso pai e nossa mãe, nós estamos honrando Deus, que fez os céus e a terra. Estamos honrando o nosso pai. Sabe, o pai estabeleceu isso porque ele sabe que o filho que anda sem o conselho do pai, ele não vai dar, as coisas não vão dar certo. Eu falei sobre o filho pródigo, que ele resolveu pegar tudo, resolveu viver, ele queria a liberdade dele fora de tempo, e ele resolveu pegar a sua herança e sair de casa. E quando saiu de casa, meu irmão, sem conselho do pai e da mãe, porque ele achou que naquele momento ele tinha capacidade de viver sozinho, tomar suas próprias decisões. Não que Deus não queira que nós tomemos a nossa própria decisão, mas Deus, como Pai, Ele vai nos preparando para que nós estejamos prontos, meu irmão, a quando sair dessas portas para fora, nós estejamos preparados, meu irmão, habilitados, meu irmão, para viver a vida lá fora. E o pai e a mãe têm essa responsabilidade de preparar o filho para poder, sabe, viver a sua vida, para ter a sua família, para ser um trabalhador, um protetor da sua família, sabe? Como também eu falo filhos e filhas também. A mãe ensina o filho a viver a vida cotidiana, do trabalho, aprender a lavar uma louça. Não que o homem também não possa fazer, mas aprendendo a cozinhar, sabe? O pai e a mãe têm essa responsabilidade de aprontar o filho para que ele venha ser bem-sucedido no seu casamento, para que ele venha ser bem-sucedido no seu trabalho, para que ele para que ele venha ser grande nessa terra. Porque Deus, ele tem uma promessa para nós, a promessa para os pais, que os filhos, se os pais fizerem as coisas, ensinar o filho no caminho certo, a nossa descendência, ela será grande nessa terra. Isso é uma promessa de Deus para os filhos, e nós, como filhos, devemos estar, sabe, entender isso, que Deus nos chamou, meu irmão, para poder, irmão, ser orgulho, sabe, não só de Deus, mas orgulhar o nosso Pai Celestial, mas o nosso Pai aqui nessa terra tem que sentir orgulho de nós. Então, voltando ao que eu estava falando, trate o pai com carinho. Ô mãezinha, a gente fala mãezinha diminutivo, mas a gente fala com carinho. Mãezinha, quando fala em diminutivo, é porque está falando com carinho. Paizinho querido, ô paizão, ô mãezona, ou como diz o pastor Leonardo, ô mamãe. É assim, meu irmão. A gente trata o pai. Quando eu sinto, quando meu filho me chama de pai, eu sinto muito orgulho, meu irmão. Sabe como o meu coração fica? Ele fica explodindo quando meu filho chega assim: ô pai, eu te amo, pai. Quando só de chamar de pai, é um privilégio que eu tenho como pai, do meu filho chamar de pai. Sabe, eu não ia ficar muito satisfeito se o meu filho me chamasse de velho e às vezes considerasse outro como pai, chamasse outro de pai. Meu irmão, eu não gosto muito disso não, sabe? Eu fico meio de meu filho chamar o outro de pai e de me tratar de qualquer forma, não. Graças a Deus, meu filho me chama de pai. Quando ele vê que esse negócio de velho, presta atenção, hein, cara. Isso não, ele chama atenção. Não chama atenção porque não pode brincar, meu. Mas isso não pode se tornar um costume. Amém, meu? Então a gente tem que instruir. Porque imagine, se meu filho me trata de qualquer forma, amanhã o filho dele vai tratar ele dobrado. Porque aquilo que a gente planta, a gente colhe. E o maior desejo que o pai e a mãe têm é do filho. A primeira coisa, meu irmão, quando o filho vai falar as primeiras palavras, irmão, é uma disputa do pai e da mãe. Ou primeiro, se ele vai falar papai ou mamãe. Sabe, a mãe fica mais tempo em casa e fica mamãe, tentando fazer que o filho chame de mamãe, porque é orgulho. Se o filho falar a primeira palavra, mamãe, imagine o coração da mãe como vai ficar. Sabe, se derrete todo. O pai também, se falar papai primeiro, ele se derrete todo. Porque Deus, ele criou essas coisas, meu irmão. Porque imagine Deus, meu irmão. Como ele fica orgulhoso quando nós chamamos ele de pai querido. Pai maravilhoso. Pai grandioso. Nós te amamos, Pai. Aleluia.
Sabe, irmão, não tem como você falar com o Pai e você sentir aquilo que Ele sente. Sabe, aquilo que Deus, ele sabe, quando nós falamos com carinho com o nosso Pai Celestial, nós sentimos dele, sabe, nós sentimos poder, nós sentimos dentro de nós, irmão, algo, sabe, aquilo que o Pai sente, nós sentimos por dentro. Eu estou falando isso aqui, meu irmão, mas eu estou sentindo por dentro um grande poder, sabe, um grande poder tomando conta de mim aqui nesse momento, porque eu estou falando do Pai Celestial, mas quando nós falamos do Pai natural também, o Pai sente orgulhoso, sabe, por dentro, assim como o Pai Celestial sente quando nós falamos algo bonito, sabe, algo carinhoso. Então seja carinhoso, honre o teu Pai, seja carinhoso com palavras. Muitas vezes você não precisa dar um grande presente não, sabe, um grande presente para a mãe e para o pai, só a consideração, a honra, sabe, você pode não ter dinheiro, às vezes um dinheiro para comprar uma caixinha de bombom, meu irmão. Não estou menosprezando bombom, não. Mas você dá uma caixinha de bombom para o pai. E você vem com a palavra, irmão. Só a atitude, ela vale para o pai e para a mãe. Poxa, mãe, eu queria poder fazer o melhor para você. Eu queria dar uma coisa muito maior para você, porque você merece muito mais do que isso. Mas, mãe, isso aqui foi o melhor que eu podia dar para a senhora. Irmão, isso vai mudar, irmão. Isso vai mudar a história do teu pai e da tua mãe. Uma atitude de carinho, sabe? Uma atitude de honra, uma atitude de respeito ao seu pai. Você vai agradar a ele. E eu convido a você que é filho, hoje você tratar o teu pai com carinho hoje. Sabe, você tratar com carinho, você honrar também, você pode pagar uma pizza, fazer alguma coisa que ele goste. Sabe, você honrar o seu pai. Você pode honrar o teu pai, levando ele para almoçar, levando ele para fazer alguma coisa. Sabe, o teu pai e tua mãe, sabe, eles vão ficar muito felizes quando você honra, né? Outrora nós não trabalhávamos, mas tem filho que trabalha, pode fazer isso. Ou se você não pode, você pode preparar um café da manhã. Meu filho já preparou um café da manhã, eu e minha esposa ser surpreendido na cama com o meu filho recebendo café da manhã, né? Mas eu quero dizer também uma coisa para o pai e para a mãe, que antes do meu filho fazer isso, ele fez isso porque ele aprendeu, porque eu também fiz por ele isso como pai. Amém? Então a gente quer colher alguma coisa, a gente também deve plantar também. Mas eu sei, sabe, isso quando nós fazemos com o cônjuge, o pai faz com a esposa com o marido, os filhos seguem esse exemplo. E ele faz porque ele viu o exemplo em mim e na minha esposa, de estar, sabe, sempre agradando um ao outro. Então eu quero dizer para vocês, filho, trate teu pai, honre sim, faça uma surpresa, sabe, agrade com palavras, porque isso vai agradar muito a Deus, e vai fazer o seguinte, vai fazer que as promessas de Deus, elas se cumprem na sua vida. Mais uma coisa, nós vamos aqui em diante, o primeiro mandamento com promessa. Então esse mandamento, quando ele é cumprido através dos filhos, ele vem através disso, irmão, você recebe, ele vem contido com promessas para a sua vida como filho. Amém? Então, com promessa, para cultivar o quê? Vamos botar, para cultivar bem. Então, Deus, ele estabeleceu isso porque ele sabe que quando você fizer isso, filho, tudo que você fizer vai dar certo. Vai dar certo. Quando você honra o teu pai, quando você obedece o que você faz, meu irmão, você ouve a instrução, o conselho, isso te dá certeza. Quem te dá certeza? É o teu pai? Não. É Deus que te dá, o teu Pai Celestial. Quando você cumpre esses princípios, você vai ser bem-sucedido naquilo que você fizer. Então vamos ler aqui mais um versículo, mais a continuação aqui do versículo, para que te vá bem nessa terra e que seja longa a vida sobre a terra. E é disso que quando você honra o teu pai e tua mãe, você vai viver longevidade de vidas. Você já viu, você tem visto aí no mundo, jovens morrendo cedo. Mas estão morrendo cedo por quê? Porque muitas vezes desonram o seu pai. Muitas vezes agride os seus pais.
muitas vezes com palavras, muitas vezes com ações. E nós vemos no mundo pessoas agredindo seu pai e sua mãe. Irmão, nós agredimos nosso pai, seja com palavras, seja com desobediência, seja com atitude. Nós estamos, nós estamos diminuindo a nossa vida aqui nessa terra. Se você quer que tudo dê certo na tua vida, se você quer que as coisas fluam na tua vida, que você viva muito na terra, então honre seu pai e sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Então eu não preciso, isso aqui foi estabelecido por Deus. E o que eu preciso te dizer é que você vê, no mundo você já tem visto isso. Se você vê um jornal, você vai ver filhos matando o pai por causa de herança. Já viu isso acontecer? A ganância chegando e o filho preocupado com a herança, irmão. A herança, ela vem na hora certa. A maior herança que nós podemos ter, meu irmão, é ter nosso pai e nossa mãe vivos. Se a herança está lá. Porque a herança é de menos, meu irmão. Eu sei que o pai pode deixar algo bom para você, e nós somos herdeiros disso, como somos herdeiros, junto com Cristo, das promessas de Deus para nossas vidas. Mas, irmão, nosso olhar, o que nós devemos valorizar é que nós temos o nosso pai e nossa mãe para, muitas vezes, nos aconselhar, muitas vezes até chamar nossa atenção, até depois de casado, meu irmão, nós podemos ouvir também os conselhos do nosso pai, acerca de alguma coisa. Porque quem não tem problema, um filho já casado, que não tem problema também conjugal, e às vezes precisa do conselho do pai. Eu falo de um pai cristão, não falo de um pai do mundo, mas de um pai que conhece a palavra, de um pai que ensina realmente no caminho certo. Ou pai também que não é cristão, mas ele quer ver o bem do seu filho, quer que seu casamento seja bem sucedido, assim como é o dele. Amém? Então, abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 1, versículo 8. Aleluia, que diz assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe as instruções de sua mãe. Olha aqui no livro de Provérbios, o que ele fala sobre como o filho deve se portar. Ele diz assim, ó, filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Então aqui o nosso pai, ele deixou essa palavra aqui para nós botarmos em prática. É nós, aleluia, dar ouvido ao ensino dos nossos pais e não abandonar a instrução da nossa mãe. Você acha que Deus ia colocar isso aqui se isso aqui não fosse uma pura verdade no dia a dia de hoje? E o que eu falo, para viver uma vida longa nessa terra, nós devemos ouvir o ensino do nosso pai. Porque o nosso pai, ele já viveu muito e sabe o que você precisa, então ele vai te ensinar no caminho certo. E segundo, dá ouvido também à instrução da sua mãe. A mãe instrui, né? Muitas vezes o filho está indo para o lugar, a mãe está lá em casa instruindo. E nós devemos dar ouvido. Então Deus aqui estabeleceu isso, para que os filhos ouçam os seus pais. Muitas vezes achamos como filho, achamos que sabemos tudo. Achamos que sabemos tudo. Começamos a viver agora e entender algumas coisas agora. Nem tudo que o mundo ensina, nem tudo que o Google ensina é proveitoso. Mas aquilo que o nosso pai e nossa mãe ensina de vivência vai ser proveitoso para nós. O mundo, ele vive em guerra, meu irmão, em divisão aí. Mas o pai e a mãe, ele sabe que é o melhor para o filho. E ele não quer ver o mal do filho lá na frente. Sabe? Nós devemos muitas vezes, a resposta que precisamos, ele está dentro de casa, com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, filhos, vamos praticar essa palavra. Assim como Jesus, ele foi obediente ao seu pai e sua mãe. Assim como Jesus, ele foi obediente ao seu Pai Celestial.
Olha, Jesus, quando ele era pequeno, olha só como que ele entendia que ele era filho de Deus, e ele tinha uma grande responsabilidade com o Pai, e ele obedecia. Sabe, ele fazia a vontade do Pai desde pequeno. E quando começaram a procurar Jesus, onde ele estava fazendo, cuidando das coisas do Pai. E quando chegou, ele falou assim: onde você estava, Jesus? Nós estávamos te procurando o tempo todo. E ele disse assim: você não sabe que eu estou cuidando dos negócios do meu Pai? Então o filho, meu irmão, ele ajuda o Pai nos seus negócios, meu irmão. Ele ajuda o Pai, sabe, a desenrolar coisas também. Filho, meu irmão, um filho que faz isso, ele honra o seu pai. Um filho que está pronto, sabe, a ajudar o seu pai diante até de uma dificuldade. Muitas vezes uma dificuldade, meu filho me ajudou, né? O filho é uma bênção, vocês são uma bênção. Agora, quando vocês agem de uma maneira inconsequente, vocês trazem prejuízo, sabe, amargura ao seu pai. Vocês podem trazer uma grande tristeza ao coração do seu pai. Você foi criado, meu irmão, para ser obediente ao seu pai e sua mãe. Não traga tristeza para o teu pai e tua mãe. Não fale consequentemente. Não trate com desrespeito. Mas obedeça, porque isso vai ser bem para você. Quando você trata mal seu pai e sua mãe, você está trazendo, irmão, condenação sobre a sua vida. Imagine, quando nós não conhecemos a Deus, como nós éramos inconsequentes, como nosso pai e nossa mãe. Mas quando recebemos a Deus, nós vimos quando passei a conhecer a Deus, eu vi a importância que era, meu irmão, eu obedecer e honrar meu pai e minha mãe. Graças a Deus, irmão, eu nunca tive um quadro desse, de tratar o meu pai com falta de respeito e a minha mãe com falta de respeito. Porque eu fui bem ensinado sobre isso. Meu pai e minha mãe não ensinou só a respeitar os mais velhos. Eu respeito meus tios e eu trato ele com respeito, assim como eu trato meu pai, porque meu pai me instruiu e me ensinou isso. Sabe, muitas vezes eu falei isso aqui semana passada, que eu tinha um bom testemunho até com os de fora, sabe por quê? Eu praticava isso dentro da minha família, dos meus parentes, tratava minha avó, eu pedia benção à minha avó. Quando eu passava pelo corredor, eu falava assim: benção, avó. E quando eu voltava: benção, avó, benção, avó. A minha avó falava assim: benção, Deus te abençoe, meu macaquinho. Deus te abençoe, meu macaquinho. Minha avó me tratava com carinho, assim, chamava de macaquinho com um carinho, assim. Ele chamava os netos todinho com carinho, sabe? É muito bom, meu irmão, o pai e a mãe, a participação do pai e da mãe, da família, do avó, do avô, sabe? Isso é muito, sabe, é um privilégio, meu irmão. Nós temos essa infância com a família, sabe? Isso nós levamos para a vida toda. Sabe, filho, vamos aproveitar a importância de toda a família. Eu não vou poder falar do pai e da avó, porque nós estamos encerrando hoje, mas eu quero te dizer, peça bênção ao teu pai, benção, pai, porque é muito bom você ser abençoado. Ele te abençoe, meu filho. Eu te abençoo, meu filho. Pai, eu te amo. Aí o pai retribui: não, eu te amo, meu filho. Eu também te amo, meu filho. Tenho muito orgulho de você. Sabe, as palavras que devem sair dos nossos lábios são palavras suaves, palavras que agradam ao Pai, né? E em Provérbios capítulo 17, versículo 21, diz assim: o filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Então, um filho estulto, irmão, é um filho insensato, que quando age, irmão, de maneira inconveniente, ele traz tristeza ao seu pai. Sabe, é muito ruim. Pessoas, irmão, uma pessoa estulta é uma pessoa que age inconsequentemente. É uma pessoa, muitas vezes, um filho... eu estava vendo lá sobre o estudo, é uma pessoa que não tem discernimento, que quando trata o pai e a mãe de uma maneira inconveniente, ele está sem discernimento, ele não sabe nem o que está fazendo, está se prejudicando e não sabe.
está agindo como um filho, como fosse um escarnecedor. Sabe como é um escarnecedor? É um filho que zomba do pai. Eu já vi isso, irmão. Isso é muito triste. Eu não aguento ver essas coisas. Um filho pelas costas zombando o pai. O pai fala alguma coisa, chama atenção, e pelas costas o filho dá a língua, e pelas costas o filho desonra de uma forma, sabe? Nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós devemos obedecer, meu irmão, até mesmo sem ele estar presente, até mesmo se ele virar as costas, ele fala para nós, chama atenção e vira as costas, não zombe, não faz isso. Porque você está encurtando o teu caminho aqui nessa terra. Porque você está desonrando o seu pai. E isso vai fazer que as coisas não vá muito bem para a sua vida. O que é um escarnecedor? É aquele que zomba de outra pessoa. E eu já vi filho, imagine. Não estava desonrando alguém de fora. Nós devemos nem fazer isso. Mas está fazendo isso com o pai e com a mãe. E, irmão, quando nós olhamos e vemos uma coisa dessa, pela palavra de Deus, irmão, quando eu olho pelo conhecimento que eu tenho da palavra sobre isso, eu fico, meu Deus do céu, o que vai ser desse filho? O que vai ser dessa pessoa? Então, filhos, honre. Não traga desgraça para a tua vida. Honre o seu pai e sua mãe. Mude, sabe por quê? Talvez você fale, mas você não sabe o que eu passo com meu pai e com a minha mãe. Não importa, meu irmão. Mas o teu pai celestial te decepcionou? Algum dia Deus te decepcionou como pai? Deus está sempre de braços abertos para você. Ele te recebeu através do sacrifício do seu filho Jesus. Ele te recebeu com carinho para o seu reino. Outrora nós estávamos afastados, como bastardos, como filho bastardo, mas Deus nos aceitou como pai. E quando Ele nos aceitou como pai, Ele nos deu o poder de ser filho de Deus, para vivermos, sabe, em novidade de vida, em boas obras. Não importa como seja o teu pai, não importa o que o teu pai esteja fazendo, o que importa é você estar praticando a palavra e honrando o teu pai celestial, honrando o seu pai e sua mãe, porque o teu pai celestial assim determinou. Quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou honrando o próprio Deus, que me criou, que estabeleceu tudo nessa terra para que tudo andasse conforme manda o figurino. O mundo está de cabeça para baixo por causa do pecado. Mas Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então Jesus, ele passou a habitar na sua vida, e Deus, ele quer mudar a sua vida. E se tem algum filho que ainda não recebeu Jesus como Salvador, eu quero dizer para você, Deus, ele tem o melhor para você. Deus, ele quer mudar a história da sua família através da sua vida como filho. Sabe, um tratamento de respeito com o filho, do filho com o seu pai, você consegue ganhar o seu pai. Lá no livro de Malaquias diz, irmão, que os filhos conquistariam o coração dos pais. Através do quê? Através de uma atitude de obediência ao pai. Então isso é uma promessa de Deus. Quando nós praticamos a palavra, irmão, a nossa volta, sabe, o nosso mundo, ele começa a se transformar. Quem transforma por uma atitude de mudança na tua vida, porque a palavra de Deus, ela é o nosso ensinamento, sabe? Ela muda a história. Então, colocando para a mensagem de hoje, eu não posso me conformar de tratar o meu pai sem honra. Eu não posso me conformar como o mundo trata o pai e a mãe. Eu não posso agir como o mundo age. Eu sou filho de Deus, eu não sou filho. Eu tenho que receber Ele como Salvador. Eu tenho que receber Ele como Salvador para que o Espírito dEle habite dentro de mim e eu faça as obras que o Pai, como Jesus, Ele fez aqui nessa terra. Aleluia! Jesus, ele disse, olha, o que eu faço é aquilo que o meu pai me ensinou. Foi como meu pai me instruiu, é isso que eu vivo. Eu falei na quinta-feira que o jovem rico chegou para o pai, ele chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, ele disse assim,
Não que Jesus não fosse bom, mas se você me chama de bom mestre, bom é meu pai que está lá em cima. Sabe, porque ele aprendeu tudo que ele refletia, foi porque o pai ensinou a ele. E hoje, irmão, aquilo que nós fazemos de certo hoje, que nós vivemos essa palavra, é porque o nosso Pai enviou o seu Espírito, e esse Espírito nos ensina, nos guia em toda a verdade. Aleluia! Nós muitas vezes falamos assim, eu não consigo. Você consegue sim, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai te ensinar todas as coisas. Deixa o teu coração livre, meu irmão, para Deus. Comece a se conectar com o teu Pai Celestial, e você vai ver, meu irmão, que você não vai conseguir mais tratar a tua mãe com respeito, o teu pai com respeito. Deixa o Pai, meu irmão, deixa o Pai te instruir, deixa o Pai ser um com você. Se abra o teu coração e deixe, meu irmão, que as promessas de Deus imunde a sua vida, imunde a história do teu futuro, porque o desejo de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Oh, glória a Deus, aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 20, abra a sua Bíblia em Colossenses 3, aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Com eco. Aleluia. Diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz assim: filhos, em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então ele disse aqui em Colossenses, Paulo disse assim: filhos, em tudo obedecei os seus pais. Então ele disse assim, que você deve obedecer o seu pai em tudo. Mas se ele estiver errado, você com honra e com respeito, mesmo que o seu pai esteja errado, você se põe debaixo da obediência, sabe por quê? Porque você é filho de Deus. Ah, não, meu pai está errado. Mas você é filho de Deus obediente, sabe? Você vai obedecer em tudo. Ah, mas se a ordem... Não, irmão, se a ordem está infringindo a palavra de Deus, não. Você não pode ir contra a palavra de Deus. Assim como nós falamos sobre o governante. Se o governante mandar você falar uma coisa que vai contra a palavra de Deus, você não deve obedecer. Mas se a palavra de Deus diz que você deve obedecer em tudo, então você deve tratar com honra, entendendo que se, através da tua atitude, se teu pai errou, meu irmão, ele vai reconhecer o erro por causa da tua atitude em submissão. A tua atitude de submissão, você ganha o pai. Você se lembra do versículo que diz que a mulher, sem palavra, ela ganha o marido? Que a mulher deve, né? Que muitas vezes a mulher, o marido está agindo errado, mas a mulher se põe em sujeição ao marido. O que acontece? Sem palavra, com atitude, ela ganha o marido. Assim também como o filho, se o pai não está assim, através da sua atitude de submissão à palavra, o teu pai vai reconhecer que está errado. Não adianta, não adianta, quando nós praticamos a palavra, meu irmão, não tem como Deus, irmão, não tem como Deus agir na nossa vida. Como Deus agiu na vida de Jesus? Como Jesus ele teve sucesso? Porque ele se submeteu a Deus em todo momento. Quando pessoas eles tratavam Jesus com uma atitude ruim, Deus, automaticamente Jesus ele tratava de outra forma, porque ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. De maneira nenhuma, Deus, ele sabia que a missão dele era, ele tinha que honrar o seu pai naquele momento. Ele não podia mostrar que o pai era insolente e desobediente. Imagine, quando uma pessoa destrata alguém na rua, como que a pessoa... Quem é o pai e a mãe dessa criança aí? Que está agindo dessa forma? Eles atribuem logo ao pai ensinamento, porque o filho está agindo daquela forma. E muitas vezes nós sabemos que muitas vezes não é. O pai ensina e o filho desobedece.
Mas muitas vezes não é. Nós sabemos disso. E diz assim: filhos, obedecei vossos pais em tudo, porque fazendo isso, Deus ele fica agradecido. Você não sabe como você agrada a Deus quando você toma uma atitude dessa. E ele disse assim: fazendo, é grato diante do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 6, versículo 1. Efésios 6, versículo 1. Que diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então ele diz: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Então quando você respeita, você pratica a palavra, você está fazendo o quê? Você está cumprindo a palavra, e porque isso é justo, porque isso agrada ao Senhor. Obedecer ao Pai do Senhor. Eu estou falando aqui, colocando aqui no Senhor, eu estou falando que ordem absurda não se cumpre. Se for contra a palavra, você não vai fazer. Então é no Senhor. Então você pega, mas você tem que estar diante de uma palavra, meu irmão, diante do conselho da palavra. Então nem tudo, irmão, existe coisa com uma atitude você muda, mas existe coisa, irmão, que vai contra a palavra de Deus. Você tem que respeitar o seu pai no Senhor. E fazendo isso, irmão, porque você fazendo isso, isso é justo, você agir dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Ah, tem. Então, meu irmão, estou falando isso aqui, trazendo aos filhos, como vocês devem se comportar, como você deve agir como os filhos de Deus. E quando você age de uma forma diferente, meu irmão, diferente ao contrário daquilo que Deus ele fala, não tem como Deus fazer nada por você. Você praticamente decide andar, quando você age de uma forma incorreta, contra a palavra de Deus, você vai ficar a sua própria vida. Diz que você não honrar, se você honrar, vai tudo bem para você. Se você não honrar, não vai dar certo. Então, quando você age dessa forma, você está falando: Senhor, eu não quero tua instrução não, eu quero viver minha vida. É que nem fizesse como o filho pródigo. Saiu, quebrou a cara e depois reconheceu que tinha que voltar para a posição. Amém? Então, nós não vamos ser daqueles que ficam andando errantes, como filhos. Mas vamos ser obedientes à palavra de Deus e receber as promessas. Não vamos receber ao contrário daquilo que Deus nos ensinou. Então aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 28, Romanos 1, 28, nós vamos chegar no ponto, nós vamos ler o versículo, e nós vamos ver, irmão, com uma pessoa que não anda em obediência à palavra, não anda obediente naquilo que Deus estabeleceu, como a vida dessa pessoa vai ser, não porque Deus liberou, mas porque eu resolvi não obedecer. Vamos ler aqui, diz assim, Romanos 28, 30, diz assim: e por haverem desprezado o quê? Desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes o quê? Aos pais. Quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, eu estou me pondo numa situação contrária. O que vai acontecer, pastor Leonardo? Eu vou viver uma vida que a minha vida, eu mesmo vou estar me destruindo. E quanto mais, irmão, eu desonro, e quanto mais eu desobedeço, e quanto mais eu não honro a palavra, eu começo a ficar insolente, eu começo a ficar soberbo, eu começo a agir de uma forma, sabe, meia doida.
Sabe, existem pessoas assim que você olha que, meu Deus, ele está fora de si. Uma pessoa que anda sem o conselho de Deus, ela está fora de si, meu irmão. Porque ela está se flagelando, se destruindo. Então ele colocou aqui, Paulo colocou aqui, ao haver desprezado os conselhos de Deus, o próprio Deus o entregou. Por que entregou? Deus, ele deu o conselho, deu a palavra, mas o filho não quer, mas a pessoa não quer, vai fazer o quê? Então, não posso fazer nada. Já viu a pessoa que você vai falando com ela, você fala com ela, olha, rapaz, anda assim, porque a palavra de Deus diz isso, e a pessoa não quer. Você fala muitas vezes, ouve muitas vezes pelos profetas, ouve muitas vezes pelo pastor, ouve muitas vezes pelo irmão também, e ouve muito, ó, não faça isso, mas resolveram. Aí, se a pessoa não pode fazer nada, nem Deus pode, meu irmão. Deus, ele não pode, irmão, ir contra a sua palavra, ele não pode fazer nada, porque se você não obedece, você não recebe promessa. E automaticamente, se você age consequentemente, não tem como Deus fazer nada. É como você andasse como maluco, se autodestruindo, como nécio, como insensato, uma pessoa difícil. Imagine uma pessoa difícil de se tratar, uma pessoa praticamente intratável. Porque quando chama atenção, essa pessoa é intratável, porque ela é soberba, ela não ouve ninguém, ela não ouve conselho, ainda mais se não ouve o pai, imagine, se vai ouvir o pastor. Então, irmão, nós estamos ensinando aqui, conforme a palavra, como o filho deve andar. Não seja intratável, irmão, não seja um filho que o pai ora para que ele saia para a rua para poder dar um pouco de paz. O lar, a casa, a família foi feita para andar em paz, meu irmão. Imagine o pai, quando o filho sai para trabalhar, graças a Deus me dá um pouquinho de tranquilidade. Imagine seu pai desse jeito, andando desse jeito, querendo um pouco de descanso. Porque tem hora que o filho cansa com certas atitudes. Então, filhos de Deus, você não é só filho do seu pai, você também é filho de Deus. Não seja desobediente, não se entregue à própria sorte, esteja debaixo da autoridade do seu pai e da instrução da tua mãe. Viva essa palavra que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ser bem sucedido em tudo, Deus vai te honrar nessa terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. O Filho de Deus estava pronto a morrer por obediência ao seu Pai. Ele disse assim, o Pai precisava que o Filho que viesse na terra e morresse pelo pecado da humanidade. Que o Filho fez? Você acha que foi fácil pelo Filho? Mas ele era Filho de Deus. Não, mas a palavra de Deus diz que ele viveu como um homem nessa terra. Se lembra no Getsemane, quando Jesus estava no Getsemane como filho, ele estava lá no Getsemane orando ao Pai. Pai querido, se for possível, aparta de mim esse cálice. Sabe, o filho ele não estava bem, ele estava passando uma aflição, porque o pecado da humanidade o pecado da desobediência do mundo estava sobre os seus ombros. O suor dele começou a suar sangue. Sabe, ele começou a receber o pecado da humanidade nas suas costas. E esse pecado estava fazendo uma separação entre ele e Deus, porque o pecado da humanidade estava sobre ele. E nós aprendemos lá, que diz, no Velho Testamento diz que o que nos separa de Deus é o pecado. E o pecado naquele momento, Jesus ele não pecou, mas ele levando o pecado da humanidade, isso fez separação entre ele e Deus. E quando ele olhou assim, Pai, eu não estou te enxergando, Pai, eu não estou te sentindo, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice, Pai, eu não quero ser afastado de ti, Pai. Era o desejo do filho estar perto do Pai. No momento tudo se escureceu, no momento ele passou um grande sofrimento por causa do pecado, porque, irmão, o pecado ele traz sofrimento à pessoa. Quando vivemos no pecado, irmão, isso traz sofrimento. Imagine o sofrimento de Jesus naquela cruz pelo pecado de todos, o pecado de toda a humanidade. Imagine o sofrimento
de Jesus naquele momento no Getsêmani. E ele disse assim, ó Pai, se for possível, aparte de mim esse cálice. Ele, se for possível. Mas ele disse assim, como filho obediente, ele sabia que tinha uma missão. E imagine que ele suportou tudo aquilo e disse assim, se possível for. Mas todavia, não, como filho obediente, ele disse, que não seja feita a minha vontade, Pai, mas que seja feita a tua. O filho era obediente, meu irmão. O filho, sabe, ele era obediente. Ele foi obediente até a morte de cruz. E hoje, meu irmão, nós somos livres. Hoje nós somos libertos do pecado, porque houve um filho obediente, que mesmo sofrendo, mesmo pagando o preço, ele foi até o fim em obediência ao seu pai. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Filipenses para nós finalizarmos aqui. E vai preparando teu suco de uva, vai preparando teu pão, que nós vamos cear. Aleluia, nós vamos cear. Ministério de Música, pode vir para cá. Oh, glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Oh, glória a Deus. Acho que eu quero aquela música que vocês estavam ensaiando aqui. Acho que foi por último, não foi? Essa mesmo? Então essa mesmo. Aleluia. Diz assim. Todos acharam? Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-o em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha, o que eu falei aqui, que ele se fez semelhante aos homens. Mesmo na forma, Jesus na forma de Deus, ele se fez semelhante aos homens. Ele passou tudo aquilo que o homem passa, ele passou, mas sem pecado. E ele diz assim, de sorte que vós mesmo, em versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se teve por usurpação ser igual a Deus. Olha, ele de forma de Deus, imagine, ele tendo toda a polpa, como filho de Deus. Ele não usurpou, ele não usou disso. Ele não usou disso para garear benefício para ele. Ele tratou, pode tocar aí, pode dedilhar aí. Ele tocou, sabe? Ele era rico e se esvaziou como servo. Ele se fez pobre para nos trazer a riqueza do Pai para nós. Ele poderia, meu irmão, ele como filho de Deus, ele poderia, quer saber, não quero sofrer por ele não, não quero saber disso não, eu vou pegar a coroa, eu vou ficar, sabe, ele poderia desfazer das outras pessoas, não, ele fez a vontade do Pai, ele mostrou a vontade do Pai na pessoa do Filho, ele fez a vontade do Pai. Ele não só visitou, irmão, quem tinha uma condição, que era poderoso, mas ele foi lá nos pobres, ele foi naqueles que estavam necessitados, sabe, ele como toda a pompa, ele com toda a riqueza, meu irmão, ele se fez de pobre e não destratou ninguém. Deus não faz exceção de pessoas. Você que está me ouvindo aqui, o Filho, ele se agradou a se doar por nós. Ele poderia não fazer isso, mas ele obedeceu o Pai. Ele mesmo em forma de Deus, ele se tornou semelhante aos homens, para mostrar para nós, para que nós viéssemos seguir o exemplo dele. Ele disse assim para os discípulos, olha, ele lavou os pés do discípulo e disse assim, olha, Pedro falou assim, não, Senhor, eu não sou digno de você lavar meus pés. Não, aquele que você não deixar lavar os teus pés, você não é digno. Você não é digno do meu reino.
Mas assim como eu estou lavando os pés de vocês, você vai lavar os pés de todos eles. Ele quis dizer assim, olha, vocês vão ser meus imitadores como filhos amados. E no reino não tem isso, meu irmão. Não tem rico, não tem pobre, não tem o que tem mais condição, não tem tratamento diferenciado. Se tiver, meu irmão, nós temos que se arrepender disso. Talvez você tenha uma condição melhor do que o outro, mas seja humilde igual Jesus, porque Ele não fez exceção de pessoas. A igreja é assim, meu irmão. Existe um que tem uma condição diferente do outro, mas todos nós somos iguais diante de Deus. E se não fazemos isso, meu irmão, nós estamos pecando, nós estamos errando, nós estamos invalidando o sangue, o sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você, Deus se fez pobre para que você recebesse toda a riqueza. Versículo 8: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que eu também, porque ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus os exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome e que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus dobre os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ele se humilhou a si mesmo, meu irmão. Mas quando ele completou a sua missão, Deus o exaltou sobremaneira, que de fato, meu irmão, tudo que existe nos céus se dobrou diante dele. Tudo que existe na terra se dobrou sobre os pés de Jesus. E diz que todo nome vai ter que confessar, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Filho obediente, filhos que era Deus em semelhança de Deus, filhos, seja obediente com Cristo. Se ele, semelhança de homem, ele pode ser obediente, você como filho pode ser obediente, porque ele ensinou o caminho, porque Jesus é o teu exemplo. E eu quero te dizer, assim como Deus exaltou a Jesus e deu um nome acima de todos os nomes, quando você age em obediência, o próprio Deus, irmão, ele vai te exaltar. Jesus disse que, olha, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E ele, de forma de homem, ele se submeteu à obediência a Deus. Seja obediente a Deus em tudo. E o nome do Senhor e o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário vai glorificar a Deus na face da terra. Filho obediente leva que o nome de Deus seja exaltado lá fora. O nome de Deus não pode ser exaltado dentro da igreja. Ele tem que ser exaltado lá fora em obediência ao nosso Pai Celestial. Aí o nome de Jesus, ele vai ser glorificado, não só através dos filhos, mas também através daqueles que nos ouvem, daqueles que nos observam e daqueles que vê a atitude dos filhos de Deus. Eu quero dizer, você que me ouve, se você viu alguma coisa fora isso que eu tenho pregado aí fora, algum crente vivendo isso, ore por ele, porque ele está inconsequente. Mas a verdade é essa:
nós somos ensinados em toda a verdade. O Evangelho, ele transforma a vida. Mas o Evangelho, ele não pega a nossa vida. Deus, ele não vai pegar e vai fazer que nós obedecemos a palavra. Não, diga a Deus nessa noite: Senhor, eu me entrego à tua palavra, eu me entrego à tua verdade, Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. Como Paulo, ele diz: olha, não vivo mais eu, mas Cristo, ele vive em mim. Cristo, ele vive em mim. Deus, ele quer que nós andemos assim, que nós possamos nossos lábios declarar como um filho: Senhor, não vivo mais eu, Pai, mas verdadeiramente o Senhor vive em mim. Ele vive em mim, meu irmão. Ele está dentro de mim através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele me colocou para fazer uma grande obra. Ele me fez, aleluia, herdeiro da sua promessa. Não só herdeiro para possuir herança, mas de mostrar uma herança, meu irmão, não uma herança perecível, mas uma herança eterna que emana de dentro de nós para o mundo. Essa é a riqueza que nós temos. Pedro, ele disse assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Receba em nome de Jesus o poder de Deus. Receba transformação, receba essa palavra. O poder de Deus vai te ajudar e você vai chegar lá, você vai vencer. Você não está mais sozinho. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Pai querido, e Ele vai te ajudar em todas as coisas. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios, vou fazer uma oração antes de entrar para a ceia. Eu quero fazer uma oração para você que é filho. E se você não é filho, mas você é filho de Deus também. Talvez você não esteja hoje no teu pai e tua mãe com você, mas você também é filho de Deus. E eu quero orar pelos filhos de Deus nessa noite. E eu quero orar por você nessa noite. Deus, Ele vai te dar uma longa vida. Você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Pai querido, eu oro, Pai, não para bastardos, Pai, mas eu oro para os teus filhos que estão nos ouvindo nessa noite, Pai, pelo Facebook, Pai, teus filhos que estão aqui, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo os filhos nessa noite, Pai. Eu declaro, ó Pai, a Tua palavra se cumprindo na vida deles, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, a prática da palavra, Senhor. Ó Pai, Senhor, as promessas chegando a Teus filhos, Pai, na prática dessa palavra, Pai. Eu declaro orgulho ao coração do seu pai, trazer alegria ao coração da sua mãe. Oh Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os filhos nessa noite, Pai. Eu abençoo os pais, as mães, eu abençoo as vós, eu abençoo em nome de Jesus os tios, parentes, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja uma mudança, que haja uma paz, que haja tranquilidade, ó Pai. Famílias, Senhor, sejam abençoadas, Pai, em Cristo Jesus. Promessas de Deus se cumprindo na família, Pai. Pai, nós vamos participar dessa ceia hoje, Pai. E nós somos família de Deus, Pai. E eu, como um pai espiritual, Senhor, dos teus filhos nessa noite, eu abençoo, Pai, toda a igreja nessa noite, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, filhos obedientes, Pai. Oh, filhos tratáveis, Pai. Filhos, Pai, que honram, Pai, a autoridade do Pai espiritual, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu abençoo nessa noite os filhos de Deus, Pai. Eu estendo as minhas mãos nessa noite, Pai, para abençoar toda a igreja, Pai. Até aqueles, Pai, que não conseguiram se conectar, Senhor, mas que nessa noite eles recebam, Pai, de Ti, Senhor, presentes, Pai, presentes sendo liberados, Pai, para filhos nessa noite, Pai.
Em nome de Jesus, receba. Receba de Deus um presente. Receba de Deus um milagre. Receba de Deus um presente novo. A sua vida não vai ser mais a mesma. Em nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que for traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós fazemos menção da ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Foi através da morte de Jesus e da sua ressurreição que recebemos vida. Quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos vida com Ele. E quando fazemos menção do corpo de Cristo, quando estamos participando da ceia, nós estamos dizendo assim: Senhor, valeu a pena o teu sacrifício por mim. Quando você ceia, você está falando assim: olha, Senhor, valeu a pena o teu sacrifício por mim. Eis-me aqui, Paizinho querido. Obrigado pelo sacrifício do teu filho. E eu quero te dizer, no livro de Hebreus diz que Jesus, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha, o maior orgulho, Jesus, Ele tem o maior orgulho de te chamar de irmão. Não importa a tua caminhada, não importa na caminhada se você tem tropeçado, eu quero te dizer, Jesus, Ele é fiel e justo para te perdoar. Ele é o teu advogado. Ele não é só o teu advogado, Ele é teu irmão. Ele é um irmão bom, hein? Ele é um irmão, o nosso irmão mais velho, que zela pela nossa vida espiritual. Ele tem prazer que nós usamos o nome dele em nosso favor. Oramos ao Pai em nome de Jesus e recebemos todas as bênçãos do Pai através do Filho que honrou o seu Pai em toda a sua vida. É em nome dele que recebemos toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Você vai pegar o seu pão, que simboliza o corpo de Cristo. Eu não sei você, meu irmão, mas através de uma grande revelação dessa, você vai participar com o entendimento de quem Jesus é, de quem o Pai é. Então ele partiu o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos juntos comamos o pão que simboliza o corpo de Cristo agora.
orei, meu irmão, foi esse corpo que simboliza vida, entregou esse corpo, e através desse corpo nós temos vida em nós. Depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o sangue da nova aliança. É a nova aliança que eu tenho com meus filhos. Esse sangue, ele não é sangue de animal nenhum, de bode, de ovelha, mas é o sangue precioso de Jesus, que foi vestido na cruz, que nos purifica de todo o pecado, que nos deu o direito de serem chamados filhos de Deus, justiça de Deus. É o que nós somos por causa do sacrifício desse sangue. Então troque o cálice com o teu irmão do lado nessa noite, você que está em casa. Troque o cálice com o teu irmão de casa, com o teu irmão aí do teu lado, e diz assim: eu renovo minha aliança contigo, meu irmão. Eu renovo minha aliança contigo. Agora, todos juntos. O meu eu não troco não. Esse não. Amém. Não pode. E tendo dado semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é o sangue da minha nova aliança que eu tenho com meus filhos. Fazer isto em memória de mim. Todos juntos bebamos do cálice que simboliza o sangue de Cristo. Porque toda vez que comesse esse pão e bebesse esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ministério de música, seja abençoado, meu irmão. Receba em nome de Jesus o poder de Cristo. Que toda carga, todo peso seja tirado nessa noite. Receba alívio na tua alma e comece a seguir, comece a caminhar, comece a avançar em obediência a essa palavra, em nome de Jesus. Eu te abençoe. Morte de cruz, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome do céu e da terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Palavra maravilhosa. Nós vamos entrar no momento agora dos nossos dízimos e ofertas. Aleluia. Antes de nós orarmos, eu queria ler um texto que na verdade nos mostra um princípio sobre ofertas. Amém? Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, no verso 6. 1 Crônicas 29, versos 6. Glória a Deus. Diz assim, ó. Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100, e os oficiais encarregados da obra do rei, deram do que possuíam com generosidade e alegria. Amém? Em 2 Coríntios 9, no versículo 7, tem um texto que nós citamos muito sobre questões de oferta, quando Paulo está falando aos irmãos que Deus se agrada ao que dá com alegria. Sabe, eu quis ler esse texto para te contextualizar. Nesse capítulo, Davi, ele está de própria vontade levantando uma oferta ao Senhor para a construção do templo, e ele reúne toda a assembleia do povo, e o povo, ouvindo aquilo que ele fez, de bom grado, do seu próprio coração, com generosidade, resolve ofertar, além daquilo que Davi já havia ofertado. E eles ofertaram com generosidade, eles ofertaram de todo o coração, de forma voluntária, amém? E eu queria enfatizar para você aqui, como eu li só um versículo, que o texto é um pouco longo, na parte B do versículo 6 diz assim, ó, e os oficiais encarregados da obra do rei deram do que possuíam com generosidade e alegria. Amém? Eles tiveram uma atitude de fé juntamente com alegria. A palavra nos ensina que Deus se agrada com aquele que dá com alegria. Então você deve envolver no seu momento de ofertório, de dízimos, fé deve estar envolvida, alegria deve estar envolvida, porque Deus, ele se agrada quando nós damos generosamente, quando nós dispomos em nosso coração a dar com forma generosa e com alegria. Os nossos dados bancários vão estar disponíveis na tela. Você pode estar ofertando, eu vou orar enquanto isso, enquanto você oferta, enquanto você faz a sua transferência. Você que é de outra congregação, que congrega em outro lugar, você vai entregar os seus dízimos aonde você congrega, e você que congrega conosco, você pode estar dizimando através da conta bancária, ou pessoalmente, se você quiser nos procurar depois, pode estar ofertando, amém? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom e maravilhoso, Pai, nós temos provado disso, Pai. A tua palavra nos ensina, Senhor, a dar com alegria e generosidade os nossos dízimos e ofertas, ó Pai. E é o que nós temos aprendido aqui, temos feito, Senhor, generosamente e com alegria, Pai, entregando as nossas ofertas a Ti, Senhor. Sabemos que naturalmente, Pai, são homens que recebem, Senhor, mas no reino espiritual é o Senhor quem está recebendo, Pai, daquilo que dispomos em nosso coração a dar com generosidade e alegria, Pai. Obrigado por multiplicar, Pai. Obrigado por multiplicação na vida dos meus irmãos, Pai. Obrigado pelas portas de empregos que o Senhor abriu, Pai. Obrigado por mais portas de emprego sendo abertas nessas semanas, ó Pai. Obrigado por ideias criativas de novos negócios, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos pelos dizimistas e ofertantes, ó Pai, que cooperam com alegria e generosidade, Pai. Em nome de Jesus, amém, e graças te dou, Pai. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente
ao que semeia e pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é o sobrenatural de Deus chegando de repente. Glória a Deus, amém? Você foi abençoado aí, meu irmão? Aleluia, que palavra abençoada, amém? Aleluia, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Pastor Márcio, sabe as palavras, amém? Aleluia, irmãos, antes da gente dar término aqui, eu gostaria de lembrar os irmãos da nossa campanha da fartura, amém? Então você tem até o próximo domingo para estar trazendo a sua campanha da fartura, lembrando que Deus se agrada com aquele que dá com alegria, e o melhor é dar do que receber, amém? Então a gente tem ajudado algumas famílias, né? Deus tem sido fiel e vai continuar sempre fiel, amém? Então lembrando você que esqueceu, que ainda não trouxe, depois liga para a gente aí no particular, para mim, para o pastor Edson, pastor Márcio, né? Lá para o Marquinho, irmão Jorge. Se você não tiver como trazer aqui na igreja, pode entrar em contato conosco, que a gente busca até a sua casa, amém? Preparando aquele álcool em gel, a máscara, e estaremos lá. Amém, meus irmãos? E a nossa irmã Cristina Lopes, ela colocou ali, estava acompanhando, e colocou ali um pedido de oração, né, para o seu filho Lucas. Amém? Então vamos orar aqui pelo filho da nossa irmã Cristina, irmã Cristiane, desculpa. Amém? Irmã Cristiane, aonde o seu filho estiver, ele está sendo abençoado neste momento. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela vida do Lucas, Senhor, filho da nossa irmã Cristiane, ó Pai. Ó Deus, que ele possa estar sendo alcançado pela Tua presença nesta hora, Senhor. Ó Deus amado, ele tem um chamado do Senhor, Senhor, e eu tenho certeza, ó Pai, que todas as suas promessas serão cumpridas em nome de Jesus. Quero eu também aqui aproveitar a oportunidade, Pai, e te agradecer, ó Pai, pela vida dos meus filhos, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus filhos, Senhor, pelos filhos dos teus filhos, ó Pai. Especialmente quero eu aqui te agradecer pela vida do meu filho Lucas, que está completando mais um ano de vida nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por este culto abençoado, que eu tenho certeza que alcançou muitas pessoas essa noite. E eu tenho certeza você, meu irmão. Certeza também, ó Pai. Ó Deus, que na quinta-feira estaremos ligados, Senhor, que coisas tremendas também acontecerão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado pelas tuas palavras, Senhor. Amém, meu irmão? Fica ligado, incentive os teus colegas, os teus conhecidos a estar assistindo nossos cultos. Amém? Aquele que não conseguiu assistir hoje, vai ficar lá no nosso Facebook, vai ficar lá no Instagram, vai ficar lá no YouTube. Então você vai ter a oportunidade de ouvir essa palavra novamente, amém? Que vai te edificar grandemente. Aleluia. Vamos terminar, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse ministério de louvor abençoado. Obrigado, ó Pai, pelas pessoas que são responsáveis, Senhor, ó Deus, de transmitir, Pai, esse culto, Senhor. Muito obrigado pela vida do nosso irmão André. Obrigado pela vida do nosso irmão Eric. Ó Deus, do Brendo, Senhor. Ó Deus, do Júnior, da Mariane, ó Deus amado, da Isabela e da Patrícia. Obrigado, ó Pai, pela vida dos nossos jovens, Senhor, pela vida do nosso irmão Leandro, que está em casa assistindo o culto. Muito obrigado pela vida do nosso pastor Márcio, Senhor, da sua esposa, de todo o nosso ministério. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão em casa, Senhor, ó Pai, com expectativa, Senhor, de poder estar conosco cultuando. Mas eu sei, ó Pai, que mesmo ausente no corpo físico, eles estão em casa vibrando conosco e declarando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A vitória é nossa,
Se Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa em nome dele. Irmãos, antes de você sentar, dê uma corrida aí na tua sala, no teu quarto, declarando que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, está terminado. Até quinta-feira, irmãos, em nome de Jesus. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas, ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu já fui pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está, eu já fui pra lá,